Então, essa aula aqui que a gente vai fazer, a gente vai continuar falando um pouco de limite, tá? Na aula passada, eu dei basicamente uma introdução do que é limite, sem tentar ser muito formal e sem tentar fazer conta de fato, como que a gente faz conta com limites. Nessa aula eu já vou ser um pouco mais cuidadoso com isso, não vai ser mais esse conceito mais superficial de limite, eu vou tentar expor um pouco melhor a ideia do que é o limite, como calcular e algumas propriedades que a gente tem de limite que a gente acaba utilizando bastante para resolver fazer alguns cálculos, tá? Então, só relembrando, isso aqui a gente viu na última aula, essa questão de limites laterais, né? Eu vou falar aqui, se eu tenho uma função f e um ponto a, para falar de limite eu não preciso falar de pontos do domínio, tudo bem? Então, esse a não precisa estar no domínio da f. Eu vou dizer que o limite de f de x, quando x tende à direita é L, se os valores, para valores muito próximos de A, valores B muito próximos de A, só que maiores do que A, eu tenho que f de B está muito próximo de L. Tudo bem? Então, limite lateral à direita, eu venho para valores maiores do que A, muito próximo de A, e estudo qual é o comportamento da f para esses valores. E o limite lateral à esquerda, eu pego valores B menores do que A, muito próximos, e estudo o comportamento de f para esses valores. E tem que dar L. Tá bom? E aí eu tinha comentado no finalzinho, lá, mais ou menos no final da aula, que eu defini, então, o limite quando x tende a A, de f de x sendo L, se os limites laterais, os dois, né, do caso, são L. Tudo bem? E se eles são diferentes, né, se eu tenho limite lateral de um lado diferente do limite lateral de outro, aí o limite de x tendendo a A não existe. Agora eu vou começar a fazer, enfim, continuando essa ideia de limite ainda, tá? Tem um limite que a gente não falou, que é mais ou menos nesse sentido. Considere essa função aqui, f de x igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado. A primeira coisa é a gente tem que entender quem é o domínio da função, por exemplo. Vamos pensar no domínio da f. Isso aqui vocês já viram, né? A gente já trabalhou bastante sobre isso. O domínio da f, ele é os pontos onde a função faz sentido, né? Então, quando você tem que estudar esse tipo de pergunta, você tem que ver para onde que essa função aqui, para onde essa expressão faz sentido, para que valores de x faz sentido. Aqui faz sentido para todo x, exceto quando o denominador der zero. E o denominador aqui só dá zero quando o x for 2. Então, o domínio dessa função é r menos o 2. Em geral, a gente gosta de estudar limite de funções para pontos que não estão no domínio, porque alguma coisa acontece. E alguma coisa vai acontecer para essa função aqui. E aí vocês vão ver tipo, por que de fato é interessante estudar o limite nesses casos. Tá? Então, eu estou tirando 2. Então, eu vou estudar justamente os limites aqui para x tendendo a 2. Então, eu quero estudar isso daqui. Limite de x tendendo a 2 pela direita de f de x. E o limite de x tendendo a 2 à esquerda de f de x. Bom, eu já sei que para estudar valores, para estudar limite de x tendendo à direita, eu tenho que pegar valores maiores do que 2, mas muito próximos de 2. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui com valores de x e f de x. Então, já vou pegar valores próximos, tá? Que não são 2, mas maiores do que 2. Vou pegar 2,1, por exemplo. Tá? Então, se eu pego 2,1, eu vou ter 2,1 menos 2 dá 0,1. Ao quadrado, então, se eu for escrever, né, vamos fazer assim. Então, vai ser 1 sobre 0,1 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre... Eu posso escrever isso como sendo 10 a menos 1 ao quadrado. Isso é 1 sobre 10 a menos 2. Isso aqui é 10 a menos 2, 10 ao quadrado. Então, para 2,1, isso aqui dá 100. Tudo bem? Só para ter uma ideia de como rápido cresceu isso, né? Se eu pego, por exemplo, 3 menos 1, desculpa, 3 menos 2 dá 1 ao quadrado dá 1. Então, do 3, que é um valor inteiro próximo de 2, a função vale 1. Aí, quando eu chego mais próximo de 2, aqui no 2,1, já vai para 100. Vamos pegar mais um aqui, 2,01. Aí, fazendo essa mesma estratégia aqui, 1 sobre... Aí, 2,01 menos 2 vai ser 0,01 ao quadrado. Então, isso é 10 a menos 2 ao quadrado. E aí, se eu fizer essa conta, isso daqui vai dar 10 à quarta. Então, aqui já deu 10 mil. Então, tá vendo? Cada vez que eu me aproximo mais, se eu fizer mais um aqui, eu vou ter 10 à sexta aqui.
e assim por diante. Então, conforme eu estou chegando próximo de 2 da direita, esse valor está ficando muito, muito grande. Então, na casa aqui, né, se eu pego 2,0001, o valor de f de x aqui vai ser 10 à oitava. Então, está ficando muito grande esse número aqui, muito rápido, conforme ele vai se aproximando de x à direita. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que o limite, então, de x tendendo a 2 à direita de f de x é infinito. Tá? Então, infinito não é um número, porque quando você estuda limite, você não necessariamente você está atribuindo um valor para isso. Mas eu vou dizer que o limite de x tendendo a 2, nesse caso aqui, é infinito, porque eu consigo crescer o valor da função arbitrariamente para valores próximos de 2, à direita. Então, isso é o limite lateral à direita. O à esquerda também vai dar infinito. Eu escrevo infinito, mas você pode escrever também mais infinito. Tá? O infinito mais aqui é questão de sinal só, não faz tanta diferença. Já já eu mostro um caso que dá menos infinito, mas já já a gente fala sobre isso. Vamos tentar entender por que o x tendendo a 2 à esquerda de fx também dá infinito. Então agora eu vou pensar um pouco sobre isso. Vou de novo montar minha tabelinha, x, f de x. Agora eu tenho que pegar valores menores do que 2, muito próximos. Então, eu vou pegar, por exemplo, 1,9. Então, quando eu pego 1,9, f de 1,9 vai ser 1 sobre menos 0,1 ao quadrado. E aí, observa que aqui eu tenho esse menos 0,1, ele é relevante, tá? Mas, quando eu elevo ao quadrado, isso fica positivo. Então, isso é a mesma coisa que 1 sobre... Aí eu vou escrever isso daqui, seria menos 10 a menos 1 ao quadrado. E aí isso daqui deu, de novo, 10 ao quadrado. Então, deu o mesmo 100 aqui, né? O 2,1 tinha dado 100, o 1,9 também deu 100. Por quê? Por causa que tem esse quadrado, e esse quadrado está deixando esse número positivo. Tá? Lembra disso, vai ser importante daqui a pouco. Se eu pegar o 1,99, o f de novo vai dar 10 mil. Fazendo contas análogas, eu vou ter f dando 10 mil, 1,999, eu vou ter isso aqui dando 10 a sexta, e assim por diante. E aí, por exemplo, vamos fazer só para deixar registrado aqui, o f de 1,999, isso daqui vai ser 1 sobre, eu vou ter 1,9999 menos 2, que é menos 0,001, só que isso ao quadrado. Por isso que isso dá 10 a sexta, positivo. Então, conforme eu vou chegando mais próximo de 2, à esquerda, ele também vai crescendo tão grande quanto eu queira. Por isso que o limite, nesse caso aqui, dá mais infinito. Essa aqui é a função, tá vendo? Eu tenho 1 sobre x menos 2 ao quadrado. O comportamento dela é esse aqui. Então, para valores grandes de x em módulo, né, ou seja, se eu pego valores para x igual a 6, por exemplo, então vai ser 1 sobre 6 menos 2, que é 4 ao quadrado, então 1 sobre 16. Então está dando um número muito pequeno. Só que quando eu me aproximo do 2, ela começa, tá vendo? Ela começa a explodir, o que a gente chama desse comportamento de divergência, tá? Ela começa a divergir. E aí ela tende ao quê? Tende a mais infinito em ambos os lados. Observa que essa função ela não tem valor definido no 2, porque o 2 não é um ponto de domínio. Então, olha que interessante, quando eu tirei um certo ponto de domínio para essa função, porque esse ponto não estava definido, a função tem um comportamento meio grotesco, assim, costuma ter em geral, tá? E é esse comportamento que a gente está meio interessado nesse momento. Saber se ela vai para mais finito, para menos finito, o que acontece com a função para esses pontos que não estão no domínio. Tudo bem? Porque se não estão no domínio, significa que eles não estão definidos para essa função. Se não estão definidos, o que acontece muito próximo desse ponto? Então, esse é um tipo de problema que é de interesse, tá? Ser considerado. Tudo bem, gente? Aqui eu poderia fazer o seguinte ainda. Olha só. Então, no 2 aqui, quando eu chego próximo de 2, a função está cada vez se aproximando mais dessa reta vertical que passa pelo 2. Então, eu tenho uma reta x igual a 2 aqui, que o gráfico ele nunca vai tocar essa reta, mas ele está sempre se aproximando. Tá? Então, conforme for meu valor mais próximo de 2, o f dessa função está cada vez mais próximo dessa reta aqui, x igual a 2, mas nunca toca. Tudo bem? Essa reta tem um nome especial.
essa reta que meio que dá uma direção para onde o gráfico está indo para infinito, é chamada de assíntota, tá? E essa assíntota aqui, por motivos óbvios, é chamada de assíntota vertical. Tá? Então, vamos tentar definir. Então, esse é o conceito de assíntota. Eu vou definir para vocês o que é assíntota agora. Desculpa. Antes de falar de assíntota, só falando, então, essa definição do que é o limite dando infinito, né? Então, eu vou dizer que o limite de x tendendo à direita de f de x é infinito, se você consegue valores grandes, o quanto você quiser de f de x, cada vez que você chega com x mais próximo de a à direita. Tá? Então, tô basicamente definindo uma coisa que eu acabei de comentar com vocês naquele exemplo, né? Então, cada vez que eu chego mais próximo de x de a pela direita, a função fica cada vez maior, valores cada vez maiores. Tá? E eu posso definir x tendendo a pela esquerda de forma análoga. Eu fiz só a direita aqui por questão de espaço só. E aí eu vou também dizer que o limite de x tendendo a direita de fx é menos infinito agora, se eu posso ter valor tão pequeno quanto eu queira. E aí pequeno no sentido da ordem que você tem na reta. Né? Os números negativos estão cada vez mais à esquerda da reta. Então, os números que são, digamos assim, muito negativos, né? Eles vão estar cada vez mais à esquerda da reta e isso vai ser o meu menos infinito. Então, eu posso ter números cada vez tão pequenos quanto eu queira, cada vez que eu chego muito próximo à direita de A, né? Porque eu estou olhando aqui, no caso, o x tendendo à direita. E como eu tinha falado, a assíntota, né? Então, a reta que eu tinha desenhado lá, que é a assíntota vertical, é a reta x igual a A. Por que x igual a A? Independe do valor de y. Então, eu vou pegar, para todo ponto y, né? Para todo valor de y, eu vou pegar o ponto AY. Então, isso me dá exatamente a reta vertical. Então, isso aqui é uma equação de reta no plano, daquela reta vertical que passa pelos pontos x igual a A e é paralela ao eixo y. Então, essa reta ela vai ser uma assíntota vertical de f se um dos limites laterais da f de x, quando x for para A, der mais ou menos infinito. Tanto faz. Porque quando acontecer isso, vai ter aquele comportamento de explodir ou para cima ou para baixo, de um dos lados. E é o suficiente, é só isso que você precisa para determinar que aquilo vai ter uma assíntota vertical. Tá bom? Eu vou dar mais um exemplo para talvez ficar um pouco mais claro. Deixa eu ver se ele está aqui. Isso, esse aqui. Então, eu lembro que eu tinha considerado 1 sobre x menos 2 ao quadrado. O quadrado era importante. Agora eu vou considerar só esse 1 sobre x. Tá? Quando eu faço 1 sobre x, eu tenho um cuidado extra, que é o seguinte. Eu não vou fazer o lado positivo, eu vou fazer só o lado negativo, né? Então, de novo, quem é o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função são os reais menos o zero, né? Eu não posso dividir por zero aqui nesse caso. Então, eu quero estudar justamente o limite de x tendendo agora a zero pela esquerda, tá bom? De f de x. Vamos ver o que acontece nesse caso. Vamos de novo pegar aquela tabelinha lá, x, f de x. E eu vou pegar valores muito próximos de zero, só que à esquerda. Se eu estou de zero à esquerda, significa que eu estou vindo com valores negativos. Então, vamos pegar, por exemplo, menos 1. Então, o f de menos 1 vai ser 1 sobre menos 1, que é menos 1. Bom, sem drama aqui. Menos 0,1 está mais próximo de zero do que o menos 1. E também está à esquerda, porque é negativo. Então, esse número aqui agora vai ser 1 sobre menos 0,1. Vamos fazer essa conta aqui. 1 dividido por menos 0,1. Isso aqui é 1 sobre menos 10 a menos 1. Isso é menos 10. Então, olha só. Mais com menos agora, daí eu dou esse sinal de menos na divisão. Agora, eu não tenho mais aquele quadrado para deixar esse número positivo. Então, esse sinal que aparece aqui da orientação que você está tomando, ele vai ser preservado. Então, o menos 0,1 deu menos 10. Se eu viesse por menos 0,01, isso aqui vai dar menos 100. Menos 0,001, isso aqui vai dar menos 1000. Então, olha que esse caso aqui. Conforme eu vou ficando muito próximo do zero pela esquerda, os valores estão ficando muito grandes, mas negativos. Tá? Ou seja, então eles estão ficando muito pequenos, nesse sentido de orientação. Então, para esse caso aqui, quando x tende a zero à esquerda desse f de x, isso é menos infinito. E se eu quisesse estudar o limite
de x tendendo a zero à direita de f de x, aí eu vou só mudar o sinal aqui, tá? Então, o 1 está à direita, mas o 1 dá 1, o 0,1 positivo dá 10 positivo, o 0,01 positivo dá 100 positivo, o 0,001 positivo dá 1000 positivo. Então, esse aqui, ele é mais infinito. Então, olha que legal, essa função aqui, nesse ponto 0, que não está no domínio da função, o comportamento ele é meio que oposto, né? Se eu venho à direita da função, ela vai para mais infinito. Se eu venho à esquerda da função, à esquerda do zero na função, eu vou para menos infinito. Então, o comportamento dessa função é isso aqui, ó. Esse é o gráfico do 1 sobre x. Então, como eu disse, ó, se você vem à direita do zero, os valores vão ficando cada vez maiores, muito rápidos. E isso aqui tende a infinito. Se você vem à esquerda do zero, os valores ficam muito pequenos e tende a menos infinito. E nesse caso aqui, qual que é uma assíntota? Né? Então, lembrando a definição de assíntota, é o valor de x igual a a, quando um dos limites laterais de x tendendo a a dá mais ou menos infinito. Nesse caso aqui, o zero tendendo à esquerda dá menos infinito e o zero tendendo à direita dá mais infinito. Não preciso ter os dois, basta um, tá? Então, usando, por exemplo, um deles apenas, eu consigo dizer que a reta x igual a zero é assíntota vertical de f de x. As curvas, os gráficos da função se aproximam dessa reta quando estão próximas do ponto zero. O que eu estou fazendo agora, nesse momento, é o seguinte. Eu estou pegando um ponto, que nesse caso aqui é o zero, então é um ponto, de fato. O infinito não é um ponto, tá? O infinito é um conceito. É só uma ideia. O que significa x tender a infinito? Significa que você pega valores muito grandes de x, mas arbitrariamente você escolhe valores muito grandes de x. Aqui não, aqui eu estou pegando um ponto e estou falando que perto desse ponto, a f de x fica arbitrariamente muito grande ou muito pequena. Tá? Tem que tomar, eu entendo que vocês têm um pouco, não vocês no caso, mas os alunos em geral têm dificuldade em entender esse conceito de infinito. Infinito não é um número, é uma ideia de, se é mais infinito, significa uma ideia que é muito grande, que fica cada vez maior, tá? Tenha isso em mente. Então, não é um número em si. Então, por isso que eu tenho que ir um pouco devagar nisso, porque são conceitos distintos que vão estar envolvidos. O próximo, daqui a pouco eu comento, mas antes eu quero fazer algumas contas, mas daqui a pouco eu comento quando o x tende a infinito ou menos infinito. Também vão ser comportamentos que a gente vai querer fazer. E aí sim a gente vai ter as assíntotas horizontais, como você conseguiu observar no gráfico já. Vamos fazer umas... Agora a gente tem umas propriedades de limite, tá? Eu coloquei todas aqui de uma vez, mas vamos lá. Vou tentar decifrar com vocês devagar isso daqui. Vocês já devem ter visto já, né? Em prova cai direto isso, né? Às vezes eles dão para vocês na prova assim o seguinte: dá dois gráficos, né? Um gráfico na função f, uma função g, e aí ele pede assim, quanto que dá f de g de 1, né? Só olhando o gráfico. Ou então, por exemplo, quanto que dá f de 2 mais g de 5? Você tem que fazer as contas lá, né? Ou então f de 2 mais g de 2, que seja. E aí no gráfico você vai lá, pega o ponto que corresponde a f de 2, pega o ponto que corresponde a g de 2, soma os dois, e aquilo dá o f mais g de 2. Tudo bem? O limite vai ter uma propriedade parecida, que você pode pegar e fazer ponto a ponto, e isso vai ser o limite da soma daquela função. Tá? Mas essas propriedades aqui valem só quando o limite, tá, deles existe. O que significa o limite existir? Tem que tomar cuidado, tá? Então, o limite existir significa que isso aqui é um certo número L, isso aqui é um certo número M. Ou seja, é um certo número. Isso não pode ser infinito ou menos infinito. Porque não, quando o limite dá infinito ou menos infinito, a gente não fala que ele existe, a gente fala que a função diverge para mais infinito ou menos infinito. Quando o limite existe, significa que ele dá um ponto, tá bom? Bom, vamos lá. A parte disso, o que a gente vai ter agora de teoria? Eu posso somar ou subtrair duas funções, tá? Esse mais ou menos aqui, você escolhe um e fixa ele, tá? Então, eu estou só usando para economizar a notação aqui. Então, o limite de x tendendo a de f de x mais g de x vai ser a soma dos limites, e o limite da diferença vai ser a diferença dos limites. Se eu tenho uma constante c, ou seja, um número c qualquer, o limite de x tendendo a dessa constante vezes a função vai ser c vezes o valor desse limite. O limite do produto é o produto dos limites,
O limite da divisão é a divisão dos limites, é o quociente dos limites, desde que o limite da g de x não vá para zero. Porque se for para zero, você vai ter uma divisão por zero e aí você não conta. Isso aqui não vale, basicamente. Tá? Então, a condição para o limite do quociente, ser o quociente dos limites, é que o limite da g, que no caso essa aqui é a quociente, não seja zero. E o limite de x tendendo a de uma constante, bom, se é uma constante, eu estou pensando no quê, né? Só para talvez ilustrar um pouco melhor, né? O que é esse c? Eu estou pensando nesse c como sendo a função f de x igual a c. A função constante. Uma função que é c para todo valor de x. Não depende de x. Se não depende de x, pouco me importa para onde x está indo. O limite vai ser c. Tá bom? E, como vocês já devem esperar, esse aqui é o x, né? Então, para essa função aqui, eu estou considerando a função identidade, né? F de x igual a x. Então, o limite de x da função identidade x é a. Que nada mais justo, né? Quando x está indo para a, x está indo para a. Concorda? Se você fala, parece até óbvio demais, mas é o que é. Então, são propriedades bem razoáveis, né? De novo, aqui eu estou usando muito, muito forte, parece que não, esse caso aqui, ó, que os limites têm que existir. Tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, e aí vocês vão ter que, talvez, acreditar em mim um pouco, mas talvez eu convença alguns de vocês, ou a maioria, tá? Eu vou pegar o caso que é o seguinte, suponha que o limite, eu vou pegar duas funções, a primeira função é essa aqui, 1 sobre x ao quadrado, e a segunda função, 1 sobre x. Tá? E aí eu quero estudar o quê? Eu quero fazer... A gente já sabe, por exemplo, que o limite de x tendendo a zero à esquerda da f de x, isso é infinito. Tá? Isso aqui é o mesmo papel daquela x menos 2 ao quadrado. Eu estou trocando o 2 pelo zero só, então é análogo, tá bom? E a gente viu também que o limite de x tendendo a zero à esquerda da g de x é menos infinito. Agora, minha pergunta é, o que eu posso falar sobre o limite de x tendendo a zero à esquerda de f de x mais g de x? Ou seja, eu quero reforçar, tá? Esse caso aqui não é um dos casos dessas propriedades, porque os valores dos limites não estão dando pontos, não estão dando números, estão indo para mais e menos, estão indo para menos infinito no caso, ou mais aqui. Então eles não se aplicam àquelas propriedades. Não vale aquilo que eu falei. Eu quero te mostrar, convencer vocês por que não vale, tá bom? Primeiro problema que surge de cara aqui é, se fosse valer aquela propriedade, que o limite da soma é a soma dos limites, eu teria então isso aqui dando, né, vamos colocar umas aspas aqui, infinito, e aí eu vou ter mais, menos infinito. Puta, mas quanto que é mais infinito menos infinito? Zero? Não, não é. Porque infinito não é um número. O infinito quer dizer que cresce muito rápido ou cai muito rápido. Aí a questão aqui é o seguinte, você teria que tentar entender qual função cresce mais rápido do que chegar a alguma estimativa aqui. Então, isso aqui, a priori, é uma indeterminação. Então, a priori, é indeterminado. Na verdade, nesse caso, eu consigo resolver, tá? Eu não vou falar para não gerar mais confusão, mas a gente pode comentar depois isso daqui mais no final da aula. Mas eu quero chamar a atenção para isso, né? Mais infinito, menos infinito não é zero, não é infinito e nem menos infinito. Você não pode bater o martelo em nada. Você tem que fazer um outro tipo de análise dessas funções envolvidas aqui. Vamos ver quem que é f de x mais g de x. Mudei de ideia, eu vou fazer essa conta aqui. Isso aqui é 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x. Então, eu posso tirar o MMC aqui, que dá x ao quadrado, e aí vai dar 1 mais x no numerador. Então, calcular o limite dessa soma aqui quando x tendendo a zero é a mesma coisa que calcular o limite disso daqui. 1 mais x sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Então, quando x tende a zero à esquerda, vamos ver o que acontece. Quando o x tende a zero à esquerda, isso aqui o x está indo para zero, o 1 está indo para 1, então isso está indo para 1 aqui em cima. E aqui embaixo está indo para zero. Então está indo para 1 sobre zero mais positivo. Então isso aqui está indo para infinito. Já eu explico um pouco melhor, eu volto aqui, tá bom?
Mas esse aqui eu consigo resolver e esse aqui dá infinito. Tá bom? Quando x vai para zero à esquerda. Então, esse infinito aqui positivo, ele é maior do que esse menos infinito. O maior é uma palavra ruim, eu não devia ter falado essa. Mas o que eu quero dizer é que a função f de x, ela vai para infinito mais rápido do que a função g de x vai para menos infinito. Tá bom? Se vocês não entenderam o que eu falei, também não se preocupem, não é muito pauta dessa aula isso daqui. É só para mostrar para vocês que as propriedades que eu acabei de citar aqui, né, elas não valem quando porque eu não sei quanto essa conta aqui dá, né? Mais infinito, menos infinito não é uma conta que eu sei fazer. Não faz sentido isso, tá? Então, para isso, eu preciso de falar o que eu fiz aqui, nesse caso, foi só para convencer vocês que esses sabores podem ser meio que diferenciados, tá? Então, o f de x mais g de x, usando as funções que eu estou considerando, então vai ser 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x. É essa soma aqui. Se eu tiro o MMC, dá x ao quadrado. E aí aplico a distributiva aqui, x ao quadrado, dá 1 ao quadrado por x dá x vezes 1 dá x. Então, essa soma aqui virou 1 mais x sobre x ao quadrado. Agora, por que quando x vai para zero à esquerda dá infinito? Bom, vamos pensar. Vamos olhar o numerador. Quando x vai para zero à esquerda, esse numerador aqui está indo para 1. Tudo bem? Porque o x está indo para zero. Então, x vai para zero é zero, sobra só esse 1 aqui livre. Então, esse limite aqui está indo para 1. O limite de x ao quadrado, quando x vai para zero, ele está dando muito próximo de zero, só que vai ser sempre positivo por causa do quadrado. Então, vai ser um número muito pequeno positivo. Tudo bem? E aí eu vou ter 1 dividido, 1 que é positivo, dividido por um número muito pequeno que é positivo também. Então, ele vai ser positivo e muito grande. Então, ele vai para mais infinito. Tudo bem? Então, essa soma aqui, o limite de x na zero à esquerda, é mais infinito. O que isso quer dizer? Que, né, e aí eu já estou, talvez, me passando um pouco do que o curso propõe até, significa que a função f, ela vai para infinito muito mais rápido do que a função g vai para menos infinito. Por isso que esse infinito aqui, ele domina esse menos infinito. E aí o resultado acaba dando infinito. Positivo. Tá bom? Mas isso aqui é só meio, vamos colocar como uma curiosidade extra aqui. Não é muito o foco dessa aula falar sobre isso. Talvez não seja nem do curso. É só questão de curiosidade mesmo. Bom, vamos usar as propriedades, tá? A propriedade, por exemplo, é o quê? Que limite, quando o limite existe, eu posso quebrar. Né? Então, o limite de soma vai ser soma dos limites, o limite do produto vai ser produto dos limites, etc. A gente viu, por exemplo, então, que o limite de x tendendo a de x, da função x, função f de x igual a x, é a. Então, isso a gente sabe, vamos supor que a gente sabe da propriedade, tá bom? Então, quando eu faço o limite de x tendendo a menos 2 de x ao cubo, o que é isso, né? Então, esse é o limite. Eu não vou colocar x tendendo a menos 2 para não ficar muito carregado, tá? Então, esse é o limite de x vezes limite de x vezes limite de x. Tudo bem? Tudo quando x vai para menos 2. Aí o limite de x, quando x vai para menos 2, por essa propriedade acima aqui, é menos 2. Então, isso vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que é menos 8. Vamos ver, então. Então, esse aqui deu menos 8. Agora, limite de 3x ao quadrado. O limite de 3 vezes qualquer função é 3 vezes o limite. Então, isso é 3 vezes o limite de x tendendo a 2, ou melhor, a menos 2, de x ao quadrado. E isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes limite de x vezes limite de x. Para x tendendo a menos 2, vai ser menos 2 aqui, menos 2 aqui. Então fica menos 2 vezes menos 2, 4 positivo, vezes 3, 12 positivo. Aí esse daqui, mesma coisa. Limite de x tendendo a menos 2 de x mais 3 vai ser... O de x eu sei, dá menos 2. O de 3 é constante, não muda. Então vai ser menos 2 mais 3, que é 1. Agora, se eu quiser fazer o de todo mundo, então eu tinha menos 8, 12,
e 1. Quando eu faço de todo mundo, esse pedaço aqui dá menos 8, esse pedaço dá 12, esse pedaço dá 1. Então, isso é menos 8, mais 12, mais 1, que é igual a 5. Ou seja, o que eu estou falando aqui com essa história? Se eu tenho funções polinomiais, né, isso aqui lembra que é um polinômio, né? Então, para funções polinomiais, eu consigo calcular qualquer limite. Porque eu sei quanto que é o limite de x, então basta ficar fazendo potências desse número e fazendo operações algébricas com ele. Só que naquelas propriedades tinha um caso que dava problema, né? Que era o caso quando eu tinha um quociente e o limite desse quociente aqui, o ponto que eu queria, dava 0. Então, é exatamente esse o caso aqui, né? Quando eu quero calcular esse limite, né? X ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Quando x vai para 3. Quando x vai para 3, o denominador está indo para 3 menos 3, que é 0. E o numerador também está indo para 0. Porque 3 ao quadrado 9 menos 9 também dá 0. Então, esse limite aqui está indo para 0 sobre 0. Né? Então, não é determinado, ele não é determinável dessa forma. Pelo menos dessa forma direta de calcular usando as propriedades. Mas a gente consegue fazer algumas manipulações e resolver isso. Tá? Lembra no comecinho do curso que a gente aprendeu a fatorar coisas e parecia totalmente não, mas não parecia muito útil? Agora vai ser extremamente útil. Porque o limite de x tendendo a 3 dessa fração aqui, eu posso pegar o numerador, observa que ele é uma diferença de quadrados. Então eu consigo escrever ele como sendo o produto da diferença. Então é o limite de x menos 3, x mais 3 sobre x menos 3. Mas agora eu posso cancelar o x menos 3 com esse x menos 3. Tá? Porque eu estou estudando valores muito próximos do 3, onde isso aqui dá 0, mas nunca é o 3. Então isso aqui nunca é 0, então eu posso cancelar livremente. E aí no final sobrou o quê? Sobrou só o limite de x tendendo a 3 de x mais 3. E quanto dá isso? 3 mais 3, que é 6. Então, o limite tem dessas, tá? E é, enfim, com um pouco de maturidade matemática, vocês entendem o porquê acontece isso. Mas uma coisa que a priori você tinha dando 0 sobre 0, na verdade ela dá 6. Tudo bem? É só uma questão de você manipular esses números para chegar nesse resultado que você quer. Dúvida nesse exemplo aqui, gente? Esse exemplo é bastante importante. Deixa eu só pensar num argumento bom para que convença você. Em geral, como isso aqui está sendo uma expressão, tá? Em geral, quando você tem uma expressão que depende de x, e aí a gente tem esse costume de sair cortando as coisas, né? Você tem que tomar cuidado quando você vai cortar, porque às vezes você está dividindo por 0. Tudo bem? Quando o x aqui, se o x pudesse ser 3, eu estaria pegando 0 dividido por 0 e cortando esses zeros. E isso, em geral, te leva a problemas matemáticos em outro sentido. Por exemplo, esse tipo de manipulação algébrica aqui, se você me permitir fazer isso com zeros, eu consigo provar para você que 0 é igual a 1. Tá? Então você chega em certas contradições. Porque você está, essencialmente, cancelando 0 com 0. Só que você pode cancelar números que não são 0. Então, por exemplo, se você tivesse 2 aqui com 2 aqui, você pode cancelar os dois 2. Tá? O único problema é quando essa expressão pode ser 0. E aqui, quando você está estudando o limite de x tendendo a 3, você está estudando valores muito próximos do 0, mas nunca o 0, porque o limite nunca é o ponto. O limite é muito próximo, mas nunca é o ponto. Então, esse valor aqui ele nunca vai ser 0. Se ele nunca é 0, ele é um número diferente de 0. E aí você pode cortar. Isso aqui é só para evitar, porque, por exemplo, quando você está... suponha que você tem x ao quadrado sobre x, né? É uma expressão que depende de x. Se depende de x, você não pode simplesmente cortar assim, aleatoriamente. Porque quando x é igual a 0, isso aqui tem um significado. Tá bom? Então, por exemplo, a função x ao quadrado sobre x é diferente isso aqui como função
é diferente da função g de x, que é x. Tá bom? Ou, deixa eu ver, aqui é x mesmo? Isso, aqui é x mesmo. É diferente dessa função. Porque essa função aqui, a g de x, o domínio dela, por exemplo, são todos os reais. O domínio dessa f aqui, para essa expressão, então o domínio... Oxi, errei aqui. O domínio dessa f, para essa expressão aqui, eu tenho um x dividindo. Então eu tenho que tirar o zero. É r menos o zero. Então, como funções... Eu sei que vocês pensam assim, ah, vou cortar o quadrado com x aqui, vai sobrar x. Como expressão, talvez até funcione, mas como função, não são a mesma coisa. Tá? Eu sei que isso é sutil, tá? Mas esse é um dos motivos, por exemplo, que eu posso cortar esse x-3 aqui sem me preocupar, porque eu tenho certeza que eu não estou cortando por zero. Aqui eu poderia estar cortando por zero, porque se eu permito todo o valor de x aqui igual a zero, se eu permito x igual a zero aqui, eu tenho um problema. Tá? Isso. Na propriedade aqui, ó, o limite de x tendendo a de x é a. Por isso que eu coloco aquele 3 lá. O nosso a aqui é 3 agora. Então, o limite de x tendendo a 3 de x é 3. É o que eu estou usando aqui. E aí eu estou usando a quebra do limite, né? Então, se eu quiser fazer mais um passo aqui, então daqui para cá, posso fazer limite de x tendendo a 3 de x mais limite de x tendendo a 3, número 3, que é uma constante. Usei a propriedade da quebra na soma. Agora, esse aqui dá 3, esse aqui dá 3 porque esse 3 aqui é constante, não depende de x. Por isso que dá 6. O limite disso aqui é a mesma coisa que o limite da f, né? Se eu definir f, então isso aqui é a mesma coisa que limite de x tendendo a 3 de f de x. Tá, eu acho que eu entendi sua dúvida. Eu preciso colocar o f ou eu posso colocar a expressão? Tanto faz. Às vezes eu coloco assim para ficar mais direto. Eu coloco a expressão da função aqui para ser mais objetivo. Para não ter que falar assim, calcula o limite de não sei o que lá, de f de x, quando o f de x é tal forma. Aí eu já coloco a expressão no lugar da f e pronto, resolvido. Você pode, quando eu coloco a expressão, significa que eu já estou pensando na expressão como uma função, tá? É isso. Vou fazer mais um aqui nesse intuito, tá? Agora esse aqui não está tão evidente, mas vamos lá de novo. X tendendo a 2, a primeira coisa que você tenta sempre é as regras de propriedade. Porque se funcionar, se não der problema, se não der zero no denominador, pô, vai embora e aplica a regra. Quando o x tende a 2 aqui, eu estou indo para zero aqui no denominador. E o numerador também, tá? Porque o 2 é a raiz desse polinômio aqui. Então, o que eu preciso fazer nesse caso é fatorar. Então, você pode usar Bhaskara, você pode fatorar como você quiser esse cara aqui, porque se 2 anula esse polinômio, então 2 é raiz. Se é raiz, você consegue escrever isso como sendo x menos 2, x menos 1, tá? Eu já fiz essas raízes aqui, dividido por x menos 2. Aí, de novo, mais uma vez, eu posso cortar o x menos 2 com o x menos 2. E aí, de novo, então isso sobrou apenas limite de x tendendo a 2, de x menos 1, que deu 1 agora, né? O x vai para 2, o menos 1 é menos 1, 2 menos 1, 1 positivo. Então, eu vou dizer, estava falando de limite tendendo a infinito, né? Eu vou dizer que o limite para x tendendo a infinito positivo da função f de x é um valor L, então L aqui é um número, tá bom? Se, o que acontece? Se para valores muito grandes de x, ou seja, valores arbitrariamente grandes, ou seja, eu estou tendendo com x para infinito, então eu estou pegando valores muito grandes para x e estou avaliando a f nesses valores muito grandes. E quando eu faço essa avaliação da f para valores muito grandes, a f, essa f avaliada nesses valores, fica cada vez mais próxima de L, desse número L. E eu posso também definir o limite para x tendendo a menos infinito. E aí, mesma coisa, né? Então, eu vou ter para valores arbitrariamente pequenos, ou seja, grandes negativamente, o valor da f vai ficando cada vez mais próximo de L. Tudo bem? E aí, só para complementar essa questão da assíntona, né? Quando isso acontece, né?
eu vou dizer, então, que a reta y igual a b vai ser uma assíntota horizontal do gráfico de f de x, se esses limites no infinito da função, um deles, pelo menos, der b. Vamos voltar àquela função que a gente tinha começado, que é essa f aqui. Só que eu vou mudar ela um pouquinho, para ficar mais visual. Eu botei um 3 aqui. Tá? Então, essa é a minha função. Então, eu quero estudar valores. Deixa eu voltar aqui, talvez. Então, essa é a minha função que eu vou estudar, tá? 1 sobre x menos 2 ao quadrado mais 3. Então, eu tenho a minha f de x, igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado mais 3. Tá? Eu quero limites de x tendendo a mais infinito de f de x. Então, vamos lá. Eu tenho que pegar valores arbitrariamente grandes para x, tá? Já pode eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar x igual a 102, vamos facilitar nossa conta aqui, tá? 102. Aí o f de 102 vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 100 ao quadrado mais 3. Esse valor aqui, ele está dando o quê? Ele está dando 0,0001 mais 3. Ou seja, está muito próximo de 3. E eu posso fazer isso para valores, sei lá, muito maiores de x. Para x, sei lá, igual a 1002, vamos lá. X igual a 1002. Só para facilitar minha conta, tá, gente? Eu estou escolhendo 1002. Então, isso aqui vai ser f de 1002. Isso vai ser 1 sobre 1000 ao quadrado, mais 3. E, de novo, isso daqui vai dar 0,00001 mais 3. Ou seja, deu 3 mais um pelinho. Então, cada vez que eu vou aumentando mais o valor de x, eu estou ficando cada vez mais próximo de 3. Tudo bem? E se eu fizer para valores de x tendendo a menos infinito de f de x, a mesma coisa vai acontecer. Tudo bem? Porque eu tenho esse quadrado aqui, né? Então, valores muito pequenos de x, eu vou ficar um número negativo muito grande aqui, ao quadrado, então ele vai ficar positivo. Então, isso aqui vai dar, tendo para 0, e vai para 3. Tá? Se eu for olhar o gráfico, por exemplo, o gráfico é isso aqui. Ó. Então, para valores muito grandes de x, ele tem esse comportamento aqui. Ele está se aproximando do 3. Vou colocar agora a reta y igual a 3 aqui, para vocês verem. Então, essa reta em verde é a reta y igual a 3. Então, para valores muito grandes de x, o gráfico da f está se aproximando da reta y igual a 3, e para valores muito pequenos de x também. Então, nesse caso aqui, a gente vai dizer que y igual a 3, né? Essa reta y igual a 3 é uma assíntota horizontal desse gráfico. A reta y igual a 3 é uma assíntota horizontal de f de x. Tá? Porque o comportamento quando x vai para mais infinito de f de x é 3, ou eu poderia escolher o argumento que o limite de x tendendo a menos infinito de f de x também é 3. Tá? Um deles, não precisa ser os dois, tá, gente? Importante isso. Basta um dos lados dar esse valor aqui, 3. Eu tenho dois tipos de assíntota, tá? Então, por isso que eu queria falar em tempos diferentes, porque eu tenho a assíntota vertical e tenho a assíntota horizontal. Então, o primeiro que a gente viu naquele caso ali foi a assíntota vertical. A vertical era essa daqui. Tudo bem? Por quê? Mas aí, nesse caso aqui, eu tinha a seguinte condição. Então, para a vertical, a condição era que o limite da f de x, quando o x tende a algum ponto, aqui nesse caso o ponto era 2, tá? Isso dava infinito. Então, o limite para f de x, para x perto de algum ponto, dá infinito. Então, a vertical, eu estou vendo a imagem da função, quanto que a imagem da função fica muito grande. A horizontal é o contrário, eu mudo a perspectiva. Eu vou estudar o gráfico da função para valores de x muito grandes e ver como é que a função se comporta. Aqui, para valores de x muito grandes, a função
né? Então, esse caso aqui, né, eu estou estudando isso aqui, valores de x muito grande, o gráfico da função, ele meio que estabiliza, ele quase que estabiliza no ponto y igual a 3. Percebe a diferença sutil que tem? Então, para vertical, eu estou interessado em valores de x, o limite para valores de x, que a função vai para infinito, ou menos infinito. Para horizontal agora, eu quero que isso dá o limite de x tendendo a infinito ou menos infinito, e ver se isso estabiliza ou não. Bom, vamos fazer umas contas com isso então, gente. Porque agora, uma coisa é você calcular o limite para x tendendo a certos pontos. Outra coisa é você calcular o limite para x tendendo a infinito, né? Porque aí fica muito grande e aí pode dar aqueles problemas que eu falei, né? De mais infinito, menos infinito, como é que essas coisas se comportam, tá? Esse exemplo aqui, tá? Bom, aqui esse x ao quadrado, quando x é para infinito, a função x ao quadrado, ela cresce junto com x, né? O mais rápido do que x até. Então, isso aqui está indo para infinito, isso aqui está indo para infinito, dividido por infinito. Então, basicamente, tem infinito dividido por infinito aqui. Como é que eu trabalho com isso? Não sei fazer cálculo de infinito por infinito. Então, eu preciso melhorar. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dividir em cima e embaixo por x ao quadrado. Tá? Quando eu faço isso, eu estou mantendo a proporção da fração. Tá? Eu não estou mudando ela. Então, para calcular o limite, eu posso fazer isso. Dividindo por cima e embaixo significa que o limite de x tendendo a infinito dessa expressão aqui é o limite do quê? De 5x ao quadrado mais 3x mais 4 dividido por x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Esse é o primeiro passo. Então, eu dividi em cima e embaixo por x ao quadrado para manter a proporcionalidade dessa fração aí. Então, esse limite aqui é igual a esse limite que eu escrevi. Agora, esse aqui eu vou reduzir um pouco, tá? Então, eu posso cortar o x ao quadrado com x ao quadrado. Porque, de novo, eu estou olhando para valores arbitrariamente grandes de x. Então, eu nunca vou ser zero no zero. Então, eu não preciso me preocupar com cancelar os zeros aqui. Quando eu faço isso, né, aí talvez eu precisava fazer mais uma quebra aqui para não ficar tão confuso. Então, isso é o limite de x tendendo a infinito, de que 5x ao quadrado sobre x ao quadrado, mais 3x sobre x ao quadrado, mais 4 sobre x ao quadrado, dividido por x ao quadrado sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado. Não fiz nada aqui, gente. Só fiz operações algébricas, tá? Quebrando a fração em soma de frações, etc. Agora eu vou começar a fazer cancelamento. Então, esse x ao quadrado aqui cancela com esse x ao quadrado. Esse x cancela com esse quadrado. Esse x ao quadrado cancela com esse x ao quadrado, sobra 1, né? E esse x ao quadrado não faz nada. Então, no final aqui ficou o seguinte. Limite de x tendendo a infinito de 5 mais 3 sobre x mais 4 sobre x ao quadrado dividido por 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Vamos estudar o que acontece aqui agora? Agora, quando o limite... Para onde está indo o limite do numerador? O limite do numerador está indo para... O 5 é fixo, não muda. 3 dividido por um número muito grande. Então, quando x é para infinito, o 3 sobre x ele está indo para zero. Porque eu estou dividindo 3 por um número muito grande. Isso está se aproximando muito rápido do zero. Mesma coisa para o 4. 4 dividido por um número muito grande ao quadrado está muito próximo de zero. Então, isso aqui está indo para zero, isso aqui está indo para zero. Agora, o denominador. O denominador está indo para 1 aqui, e esse aqui está indo para zero também. 1 dividido por um número muito grande. Então, o limite do numerador está indo para 5, o limite do denominador está indo para 1. Então, eu tenho números nos limites. Então, eu posso dar uma propriedade. Então, o limite dessa fração aqui é a divisão dos limites, que vai ser 5 dividido por 1, que é 5. Eu tenho f de x igual 5x quadrado mais 3x mais 4. Então, essa aqui é a função. Ela tem esse comportamento.
O gráfico dela é isso aqui. Pronto, acho que aqui deu. Tudo bem? Olha só. Vou traçar a reta y igual a 5 agora. Tá vendo que a função está se aproximando de y igual a 5? Para valores de x muito grandes. Então é isso que a gente está interessado. Então quando você tem uma função a priori estranha, você não consegue controlar muito bem ela. Por exemplo, onde tem raiz, como é que é o comportamento dela. Em geral, você não consegue. Mas se você estuda o limite, você sabe para onde que ela está indo. Essa aqui, no caso, está indo para 5. Deixa eu mudar um pouco isso aqui, porque aqui não vai dar 1 nunca, né? Então eu vou colocar menos 1 aqui, ó, e ver como é que ela muda. De novo, eu não mudei, né? O 5 ele vai ser preservado. Então, eu tenho outra função agora, né? Só para vocês verem, eu troquei o x ao quadrado mais 1 por x ao quadrado menos 1. Tá? Agora ela passa a ter assíntotas verticais. Mas a assíntota horizontal dela continua sendo 5, porque a conta que eu faço é essencialmente a mesma, tá? Mas olha só, agora explode para mais infinito aqui e menos infinito aqui. E esses valores aqui, onde ela vai para mais infinito e menos infinito, são justamente 1 e menos 1. Então a assíntota vertical dela, aqui eu estou falando, mas vocês têm que checar, tá? Então x igual a menos 1 é uma assíntota e x igual a 1 é outra assíntota. Tá vendo? Olha como é que ela comporta. Tá dando para ver, né? Que a reta verde e roxa são assíntotas verticais desse gráfico aqui. E a azul é uma assíntota horizontal. O motivo de menos 1 e 1 serem assíntotas verticais é porque se você calcular o limite, então, ó, olhando para esse gráfico aqui, tá? Bom, é até um bom exercício esse. Então, suponha que eu não sei nada, eu vou fazer isso agora. Então, eu te dei esse gráfico. O que você pode me dizer já? Então, o que eu já posso dizer para você é o seguinte. X igual a menos 1 e x igual a 1 são assíntotas. Assíntotas verticais. Todo mundo concorda com isso, né? Y igual a 5 é assíntota horizontal. Vamos calcular os limites agora. Limite de x tendendo a menos infinito de f de x. Quanto é? 5. Que também é a mesma coisa que o limite de x tendendo a infinito de f de x, certo? Também é 5. Olhando aqui, né? Então, só para responder, para quem talvez não tenha pegado, para x tendendo a menos infinito, eu estou olhando para pontos aqui, né? Pontos aqui, ele está se aproximando cada vez mais da assíntota, que é y igual a 5. Então, é 5 aqui e a mesma coisa aqui à direita. Limite de x tendendo a menos 1 à esquerda de f de x. Então, o menos 1 está aqui, o 1 está aqui, eu estou vendo valores à esquerda de menos 1, o gráfico tende a infinito. Então, o menos 1 à esquerda vai para mais infinito, e o menos 1 à direita vai para menos infinito. Para menos 1 à esquerda dá mais infinito, e para menos 1 à direita dá menos infinito. Eu posso calcular o 1 também, né? Então está meio bagunçado aqui, mas vamos lá. X tendendo a 1 à esquerda de f de x, quanto está dando isso daqui? Então o 1 está aqui, então eu estou vindo à esquerda do 1, a função está indo para mais ou menos infinito? Menos. E para quando x vai para 1 à direita de f de x, agora é esse pedaço da função aqui, ó. Então x tendendo a 1, a função vem aqui, e isso vai para mais infinito. Ela fez uma pergunta para mim, não sei se foi agora. Ela perguntou para mim se o 5 pertence ao domínio. O 5, ele não tem muito a ver com o domínio, ele tem mais a ver com a imagem. Tá? Então, o domínio é outra história. Assim. Quando o limite dá alguma coisa, se é alguma coisa, você tem que se perguntar se está na imagem, ao invés de perguntar se está no domínio. Né? Porque você está olhando para f de alguma coisa. Né? Nesse caso aqui, em particular, o 5 está no domínio. Tá? Deixa eu... Agora esse gráfico ficou muito poluído. Se você vir aqui, ó, por esse lado aqui, o 5 não está no domínio. Desculpa, na imagem. Mas por esse lado tá vendo? O gráfico cruza a reta 5 aqui, ó. Então 5 tá na imagem. Por esse lado.
Eu acho que é esse ponto aqui, até o menos 3. Muito provavelmente é menos 3,5, tá vendo? É um ponto do gráfico. E aí, só comentando, então, se eu te der um gráfico, é aquela história. Se eu te der a expressão, você faz esse tipo de conta aqui para chegar aqui o limite de x tendendo ao infinito dá 5. Mais um exemplo aqui. Então, limite de x tendendo ao infinito de x ao quadrado mais 3. Bom, o 3, tanto faz, né? Mais limite de x tendendo ao infinito de x ao quadrado. Quanto que é o limite de x ao quadrado quando x vai para infinito? X ao quadrado é uma parábola. Pensa na parábola. Para valores muito grandes de x, o que acontece com a parábola? Uma parábola de concavidade para cima. Para onde que está indo o x ao quadrado? Está indo para infinito também, né? Está indo para infinito e mais rápido ainda que o x vai, né? Então, isso aqui está indo para infinito. E aí você tem 3 mais infinito. Bom, 3 mais infinito, se é um número, isso aqui não tem problema, né? Então, isso aqui está dando infinito. O problema é infinito menos infinito. Tá? Essa é a treta. Ou infinito dividido por infinito também é o problema. Nesse caso aqui, 3 mais infinito é infinito. Assim, eu tô sendo desleixado, tá? Então, o limite de alguma coisa, 3 mais o limite de uma coisa que é infinito, é infinito. E esse aqui, esse é interessante. Então, isso aqui é o cosseno de x dividido por x. Quando x vai para infinito. Talvez, deixa eu só ver aqui rapidinho. Antes de fazer esse aqui, deixa eu fazer um exemplo antes. Eu posso fazer pelo próprio cosseno, tá? Quanto que é o limite de x tendendo ao infinito de cosseno de x? Essa é uma boa. O limite ou é um número, ou é mais ou menos infinito. Ou não existe. Só tem essas 3 opções, digamos assim. Então, lembra do gráfico da função cosseno, é importante, tá? Então, o gráfico da função cosseno é isso aqui. E fica assim para sempre. Se fica assim para sempre, quando eu olho para valores muito grandes de x, né, então vou só fazer um... Então, tem aqui o gráfico, né? Então, ela está fazendo isso aqui, a cosseno. E aí eu posso passar um período longo de tempo, ela vai continuar assim. Aí eu passo mais um período longo de tempo, ela está ainda assim, não saiu do lugar. E continua para sempre. Então eu consigo determinar um único ponto onde essa função estabiliza. Ou seja, o limite dessa função, quando x é para infinito, ela consegue ser um ponto? Ela pode ser um ponto apenas? Não pode. Se ela não pode ser um ponto apenas, isso aqui não existe. Então ela nunca fica próxima de nada, porque ela está sempre oscilando. Então não existe limite para x tendendo ao infinito. Tangente é interessante. A tangente não é uma reta. Você tem que pensar no gráfico da tangente. A tangente é uma reta quando você estuda ela na circunferência trigonométrica. Se você voltar aqui, ó, o gráfico da tangente ela tem um comportamento mais interessante. Ó, esse é o gráfico da tangente. Lembra que ele é todo assim. Então, de novo, para x tendendo ao infinito, não tem limite. Mas você pode se perguntar, por exemplo, de limites. Esse ponto aqui, essas assíntotas verticais, são justamente π sobre 2 e menos π sobre 2, que é onde o cosseno dá zero. Então, olha isso, por exemplo. Então, o x igual a π sobre 2 é uma assíntota vertical. E x igual a menos π sobre 2 é outra assíntota. Por que são assíntotas? Porque se você fizer o limite da tangente... Esse é legal também, vamos fazer. Ó, eu estou fazendo o limite, então, de x tendendo a π sobre 2 da tangente de x. Só que a tangente é o quê? A tangente é seno sobre cosseno. É seno de x sobre cosseno de x. O seno de π sobre 2, ou melhor, quando o x vai para π sobre 2, o seno está indo para 1. Então, isso aqui está indo para 1, mas isso aqui está indo para 0. Tudo bem? Então, estou pegando 1, basicamente, e dividido por um número muito pequeno. Agora, a pergunta é a seguinte. Mas para que lado de π sobre 2 eu estou indo? Porque aqui vai fazer diferença. Se eu vou à direita de π sobre 2, então eu estou pegando ângulos maiores do que π sobre 2, próximos de π sobre 2. Então, nesse ponto, o cosseno é negativo. Então, isso aqui é menos infinito. Porque eu estou pegando 1
e dividido por um número negativo muito próximo de zero. Ó, o π sobre 2 é esse aqui. Eu estou vindo, tá vendo? À direita do π sobre 2. A tangente, tá vendo? Tá indo para menos infinito. Eu vou fazer um cálculo simples aqui, tá? Suponha que eu tenho π sobre 2 mais, sei lá, 0,0001, qualquer coisa assim, tá? Esse ângulo aqui, ele já está no segundo quadrante. Concorda? Porque ele é mais do que π sobre 2. Então, quando eu olho para a circunferência trigonométrica, esse ângulo, ele está aqui assim, ó. É esse ângulo. Aqui, o seno é quase 1. E o cosseno, ele está muito próximo do zero, mas ele é negativo, porque ele já está no segundo quadrante. Então, FC1 vai ser quase 1, vamos colocar, sei lá, 0,99 qualquer coisa, dividindo por menos 0,0000, sei lá, 1. Então, isso aqui dá negativo muito grande. Por isso, menos infinito. Vou deixar vocês pensarem nisso daí, tá? Deve ter na lista alguma coisa parecida com isso, mas vou deixar vocês pensarem. Precisa digerir isso, né? Não é tão simples, não. Então, o limite de x tendendo a infinito do cosseno de x e do seno também, né, como falarei, não existe, porque ele está sempre oscilando. O da tangente também não existe no infinito. Mas, enfim. Agora, mas eu quero esse aqui. Por que que esse aqui eu consigo? Porque esse é interessante. Quando o x vai para infinito, esse número aqui, ó, o denominador, ele fica um número muito grande. E o cosseno, ele está sempre limitado entre menos 1 e 1. Então, eu estou pegando um número que está entre menos 1 e 1 e dividindo por um número muito grande, quando eu vou para infinito. Bom, se eu pego um número que está entre menos 1 e 1, que está sempre estabilizado, ele não sai dali, e divido por um número muito grande, esse número ele vai ser muito pequeno no sentido de próximo do zero. Positivo ou negativo, não faz diferença. Ele vai ficar oscilando perto do zero até que ele vai ser zero. Ou melhor, no limite ele vai ser zero. Então isso aqui é um número está limitado, né, por 1. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou escrever algumas linhas aqui, tá? O cosseno de x, ele está sempre entre menos 1 e 1. Tá? Como eu estou olhando para valores para x tendendo a infinito, então eu posso pensar que os meus x são todos positivos. Se eu pego o x positivo, essas desigualdades aqui, quando eu divido por x, não mudam. Eu posso dividir todo mundo por x. Então eu preservo essas desigualdades fazendo isso. Agora, se eu calculo o limite de x tendendo a infinito, em cada um desses lados, eles vão ser preservados. Então, o limite de 1 menos 1 sobre x é menor ou igual que o limite de x tendendo a infinito de cosseno de x sobre x, que é menor ou igual do que o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x. Então, basicamente, eu tenho o seguinte, eu tenho essa expressão aqui, essas equações aqui, essas desigualdades, eu estou passando o limite. Aí o limite vai preservar essas desigualdades, tá? Nesse lado aqui, está indo para zero, né? Porque eu estou pegando menos 1 dividido por um número muito grande, então isso aqui está indo para zero, menor ou igual do que o limite de x tendendo a infinito do cosseno de x sobre x. Esse aqui também está indo para zero. 1 sobre x vai para zero, para x muito grande. Então, o limite do cosseno do x tendendo a infinito do cosseno de x sobre x está entre 0 e 0. Então, tem que ser zero. Tudo bem? Esse argumento que eu usei aqui é o chamado teorema do sanduíche. Tá? Porque você basicamente faz um sanduíche da função que você quer com outras duas funções que você conhece e sabe o limite. Eu peguei o cosseno de x sobre x e fiz um sanduíche dela com a função menos 1 sobre x e 1 sobre x. A menos 1 sobre x e 1 sobre x eu consigo estudar o limite. E através disso eu consigo prensar, né? Isso que eu fiz, né? Eu prensei o limite do cosseno de x sobre x usando essas outras duas auxiliares para concluir que ele é zero. Enfim, só curiosidade aqui nesse sentido de... Isso aqui vocês vão ver em cálculo, quem for fazer cálculo, tá? Mas é uma ferramenta bastante útil para calcular alguns limites. Tá? Mas a ideia é o seguinte, o cosseno está sempre limitado, ele vai ter um valor ali que nunca vai ser fixo. Mas ele tá bem cuidado ali, ele tá num potinho do menos 1,
E eu vou pegar esse número e dividir por um número muito grande. Então, isso vai ficando cada vez mais próximo do zero. Por isso que o limite é zero. Eu fiz isso aqui. Só voltar nesse gráfico aqui. Então, aqui, por exemplo, eu podia me perguntar de funções de assíntotas horizontais, né? Então, se eu pego a 1 sobre x, por exemplo, lembra que eu comentei que a assíntota, o que eu quero aqui? X igual a zero é uma assíntota vertical, mas o y igual a zero também é uma assíntota horizontal desse gráfico. Tá? Então, x igual a zero é uma assíntota e y igual a zero é outra assíntota. Então, eu tenho essas duas assíntotas aqui para a função 1 sobre x. Tá? Assíntota horizontal, assíntota vertical. Tá bom? O que mais? E tem uma coisa final, tá? Nessa parte aí, de limite e tal, que é o que a gente chama de continuidade de uma função. Que é mais ou menos o que a gente eu vim preparando o terreno com vocês desde a aula passada, falando assim, ó, o limite, eu estou interessado em o que a função está te indicando que vai ser uma coisa, né? Então, quando x tende a A de f de x, eu estou querendo saber para onde que a função está te indicando que ela vai para valores próximos de A, mas não necessariamente A. Então, falta um pedacinho para complementar essa teoria toda, que é justamente a parte de continuidade. Que vai ser o seguinte, ela vai ser contínua em A se A tem que ser um ponto do domínio, primeira coisa, tá? Lembra que o limite, a priori, não precisava ser ponto do domínio. Agora eu quero que o A não precisava ser um ponto do domínio para estudar o limite. Agora eu quero que o A seja um ponto do domínio para estudar a continuidade da função. Então, ela vai ser contínua num ponto A, se existir o limite quando x tende a A, ou seja, os limites laterais existem e coincidem, e mais do que coincidir, tem que ser o valor avaliado da função em A. Porque agora A é um ponto do domínio. Tudo bem? O que isso quer dizer em termos práticos? Tá? Primeiro, matemática é o seguinte, né? Isso vai ser contínuo em A se o limite de x tendendo a A de f de x for f de A. Essa é a matemática da coisa. O que está acontecendo em termos gráficos? Suponha que meu A está aqui e a função está aqui, ó, uma parábola, e eu vou chegando perto de A, e aqui eu tenho a continuação da parábola e eu não sei o que acontece em A. Bom, o limite de x tendendo a A aqui está me indicando que eu devo continuar essa parábola. E ela vai ser contínua se de fato eu continuar a parábola. Ou seja, eu consigo desenhar o gráfico da função sem tirar o lápis dela. Se ela for descontínua, significa que, por exemplo, eu fui até A, aí em A eu tenho que fazer alguma outra coisa. E aí eu tive que tirar o lápis para desenhar. Tá? Enfim, isso aqui é só, obviamente, só uma ideia do negócio. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso já já. Isso é continuidade num ponto específico. E eu posso falar continuidade num conceito mais global, né? Que é o conceito que a gente chama de a função ser contínua, se ela for contínua para todos os pontos do domínio. Então, a noção de continuidade é pontual, e aí se for continuar para todos os pontos do domínio, você fala que a função é contínua. Isso é só uma definição. Vamos chamar aquele exemplo que a gente tinha na última aula, que é isso aqui, por exemplo. Lembra que na última aula a gente viu esse gráfico. E a gente estudou alguns limites. Primeira coisa, tá? Lembra que para esse gráfico aqui, eu não sei qual é a função, não me preocupo com isso. Mas para esse gráfico aqui, o zero, ele não está no domínio. Se o zero não está no domínio, eu não posso falar de continuidade no zero. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Eu tinha o limite do 4, né? Então, o 4, esse sim é um ponto do domínio. Porque f de 4 é 3. Então, f de 4 é 3. Mas o limite de x tendendo a 4 pela esquerda de f de x é 2. E o limite de x tendendo a 4 pela direita de f de x, isso é 0. A gente fez essas contas na aula passada, tá? Então, primeira coisa,
os limites laterais são distintos. Tudo bem? Então, limite já não existe. Se o limite não existe no ponto que eu estou querendo entender, a função não é contínua no 4. Então, essa função aqui, f, não é contínua em x igual a 4. Tudo bem? Mas vamos pegar, vou tentar fazer um exemplo aqui, onde eu dou um jeito de subir isso. Tá? Deixa eu mudar essa função aqui, para fazer dar certo e ter um exemplo ainda. Eu quero x ao quadrado menos 4 mais 4. Não, mais 4 não, mais 2. Mais 2. Tudo bem? Então, eu vou manter o que agora? Deixa eu ver, eu quero manter. Vou apagar isso daqui. Agora, mudei a função, tá? Então, o limite de x tendendo a 4 à esquerda é 2. Então, isso aqui não mudou, mas esse aqui mudou. O limite de x tendendo a 4 à direita também é 2. Mas o f de 4 é 3. O que eu estou concluindo com isso? Como os limites laterais de x tendendo a 4 são iguais, o limite de x tendendo a 4 existe, e é 2, mas isso não é o f de 4, que vale 3. Então, apesar do limite aqui existir no ponto 4, a função não é contínua no 4, porque o valor de f de 4 é 3. É diferente do limite. Observa só aqui, naquela intuição gráfica que eu falei para vocês. Então, eu venho desenhando a função, sem tirar o lápis, chego até aqui. Aí, para fazer o f de 4, eu tenho que tirar o lápis, fazer o f de 4 e voltar para a função. Se eu tirei o lápis, é descontínuo. Tudo bem? Esse é um jeito meio que prático, assim, de entender isso. Esse ponto aqui, ele é parte do gráfico, tá? Esse ponto aqui é o ponto 4, 3. Ou seja, f de 4 é o 3. E ele não tá, esse ponto, aqui tem um buraco nessa linha, né, que vem daqui para cá. Então eu tive que tirar o lápis para desenhar esse ponto e voltar. Matematicamente, esse tirar o lápis para desenhar o gráfico é isso. O limite não coincide com a imagem do ponto. Tá? Por exemplo, uma função, a maioria das funções que você conhece são contínuas, tá? A menos que ela tenha esses remendos todos aí, mas a maioria é contínua. Então, vocês vão estar acostumados com função contínua. Por exemplo, função favorita f de x igual a x ao quadrado. Fala um ponto qualquer aí. Um número de valor de x. 3. Então a pergunta é, f de x é contínua em 3? Bom, vamos fazer a conta. Quanto que é o limite de x tendendo a 3 à esquerda de f de x? É o limite de x tendendo a 3 à esquerda de x ao quadrado. Mas quando x tende a 3 à esquerda, o x ao quadrado tende a 9. Certo ou não? Pensa no gráfico mesmo, não tem problema. Inclusive, a gente já viu, não precisa nem pensar no gráfico, né? A gente já viu que para funções polinomiais basta substituir o valor. Né? E a mesma coisa, a gente tem que o limite de x tendendo a 3 à direita de f de x também vai ser 9. Bom, se os limites laterais coincidem, o limite existe, e é esse valor, é 9. E quanto que vale f de 3? 9. Então, o limite existe e coincide com f de 3. Então, é contínuo em 3. Para vocês, talvez vai ser um pouco mais complicado de falar de dia inteiro, mas a gente vai basicamente pedir continuidade em alguns pontos, ou então, sei lá, assim, se for pedir que a função é contínua, aí claramente vai ter, sei lá, um ponto de descontinuidade ali que é onde você tem que atacar, entendeu? Talvez eu deva fazer essa observação, né? Então, como eu disse, a função é contínua se ela for contínua em todos os pontos. Então, se tiver apenas um ponto no domínio onde a função é descontínua, então ela não é mais contínua. Tá? Basta um ponto de descontinuidade para a função não ser contínua. Tá? Então, por exemplo, na prova ali perguntarem, a função com esse gráfico assim tal é contínua?
Se tiver um pontinho de descontinuidade apenas, ela já não é mais contínua. Tá? Eu acho que era isso para hoje. Próxima aula fica a parte de derivada, tá? Então vai ser toda a parte de derivada, mas derivada nada mais é do que um certo limite. Então, por isso que tem todo esse conceito de limite agora. Façam bastante exercícios, pratiquem isso, porque a derivada vai ser um conceito natural, vai ser um limite específico ali que eu preciso calcular. Tá? Acho que era isso.